DOR e DOD, duas siglas que muitos se confundem, mas eu posso garantir que elas não têm nada a ver uma com a outra. Hoje eu venho falar aqui para vocês sobre essas duas siglas que são extremamente importantes para vocês aí que estão trabalhando em times ágeis e quão importante é implementar elas dentro do seu time e corra tudo bem com tasks que são fáceis de serem trabalhadas. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Manny e bora pro vídeo! Então, galera, hoje nós vamos falar aqui sobre dois conceitos que são extremamente importantes para todo time ágil. E lembrando, eles vieram sim aí junto com o Scrum, porém você pode usar esses dois conceitos sem problema nenhum em times mesmo que eles não estejam trabalhando com o Scrum. Eu vou falar sobre cada um dos dois e vou explicar também por que eles são importantes e como se fazer eles dentro aí do seu time, ok? Ai, mas primeiro eu vou tirar esse fone que tá muito calor. Parece que eu não tenho orelha nenhuma, né? Esses dois conceitos, eles são de extrema importância aí para fazer com que você traga um produto, né, para que você trabalhe dentro de uma sprint com uma qualidade muito maior e para que vocês consigam mensurar melhor a velocidade do time de vocês, caso vocês aí estejam utilizando ferramentas de Scrum para poder gerar o seu sprint. Esses dois conceitos são representados por duas siglas, uma DOD, ou seja, D-O-D, e a outra DOR, D-O-R. A sigla DOR significa Definition of Ready e a sigla DOD significa Definition of Done. São dois conceitos muito simples, assim, se a gente for falar ele rapidamente aqui, ou somente traduzir, mas são conceitos extremamente importantes aí para o seu dia a dia na sua empresa, principalmente quando você está começando uma sprint e quando você está finalizando. Eu posso falar que esses dois conceitos que você se utiliza aí dentro da sua sprint são conceitos que vão garantir a qualidade ao longo do processo de desenvolvimento da sua sprint e o outro, né, que seria o DOD, é justamente garantir que a qualidade do seu produto está em produção, ou seja, que você está entregando um produto que tem todos os requisitos de qualidade esperados para a produção. Ok? Então vamos deixar de enrolar. Eu vou falar primeiro sobre o DOR e depois a gente fala sobre o DOD. E eu vou explicar o porquê também. DOR. O DOR vem de Definition of Ready, e Definition of Ready significa definição de preparado. Então, você tem aí uma definição do que significa preparado. Mas, Manny, o que significa definição de preparado? Como assim preparado? Preparado para o quê? O que seria a definição de preparado? O que se passa pela definição de preparado? Hoje, antes de você começar uma sprint, você vai ter ali um backlog. Disclaimer sobre o que é backlog. Backlog nada mais significa do que acúmulo em inglês, certo? Então backlog ali é o acúmulo. O backlog é ali a lista de tasks e de stories, né, de histórias, que são descritas, né, são os cards descritos para o desenvolvimento. Você aí que trabalha no time ágil, você vai ver que normalmente vocês buscam os cards de algum outro lugar, né? Como se fosse uma pool, né? Como se fosse uma fila ali, uma pilha de tasks. E essas tasks estão lá, nesse acúmulo, né? Nesse backlog. Então é isso, tá? Eu vou falar bastante sobre backlog, porque é justamente de lá que a gente vai pegar as tasks, tá bom? Então tá, galera. O que seria então o Definition of Ready? O que seria o DOR? O DOR nada mais é do que um contrato formal, entre aspas, um contrato, um documento que diz exatamente o que faz um card que está lá no backlog preparado para ser iniciado a desenvolver, certo? Então, por exemplo, eu tenho vários cards no meu backlog, e eu vou te dizer que isso acontece muito, tá? Então, todos aqueles cards que estão ali no backlog, você vê que tem um monte. Aí você fala, caraca, né? Quanto card para backlog, né? Então, a gente já está bem preparado para começar a desenvolver esse produto, né? E aí, quando você vai entrar na task, para ver o que tem dentro, né? Que é a próxima task que vai entrar na sua sprint, você percebe que só tem o título. Eu imagino que você aí que trabalha com QA já deve ter se deparado com isso, ou se você já trabalha na área, e para quem não trabalha, fique preparado, isso vai acontecer. É muito comum de, principalmente os POs, né, que são as pessoas que trazem essas histórias, né, que são os donos do produto que sabem o que vai acontecer com o produto das próximas sprints. Ele cria ali uma task bonitinha, com um nomezinho bonitinho, e você vai ver lá não tem nenhuma descrição. O DOR, ele existe ali para você fazer a definição de preparado. Justamente para isso, para que quando você entre nessas tasks, elas não estejam com uma descrição porca, ou nenhuma descrição às vezes. Então, o que você precisa ver dentro do DOR? Como que o DOR funciona?
O DOR, ele vai ser um documento que você pode colocar aí no Confluence, caso vocês estejam usando Atlassian, ou ele pode ser simplesmente um documento, né, que o time inteiro verificou e concordou de tudo que precisa ter numa task para que ela entre na sprint, certo? Então, como eu disse, é muito importante que vocês façam uma reunião com o seu time definindo o que é o Definition of Ready, o que é o DOR. Por quê? Vocês vão entrar em um consenso e falar assim, ó, galera, o que uma task ela precisa ter para entrar na nossa sprint? Porque o que acontece? Se você tem uma task que ela é mal descrita, ela vai entrar no seu board, né? Ela vai entrar ali na sua sprint para ser desenvolvida em 2 semanas, 3 semanas, um mês ou uma semana, tanto faz. Ela vai ser desenvolvida ali dentro da sua sprint. Só que ela não tem nada além de um título. Então, o que é mais importante, né? Você ali com o DOR vai trazer tudo o que é importante para entrar naquela task naquele momento. Então, galera, por que você faz isso com o time? Porque você precisa entender o que é importante não somente para a sua área de qualidade, para garantir que aquele card vai entrar com uma descrição bem feita, né? Que ele seja um card realmente, que eu gosto de chamar valoroso, né? Um card que realmente traz o máximo de informações possível, porque você tem que levar em consideração o desenvolvimento, as tecnologias que estão sendo utilizadas no desenvolvimento, o produto como ele é feito, as regras do produto, né? Então tudo isso tem que ser considerado na hora que você estiver criando o seu DOR, perfeito? Então é por isso que você precisa fazer essas reuniões. Chamar ali pelo menos um desenvolvedor, um QA e o produto, até mesmo o UX, né? A gente pode considerar ali. Tá, mas Manny, o que a gente vai trazer nesse documento? Galera, a gente vai trazer nesse documento tudo que for importante para que aquela task esteja preparada para ser desenvolvida. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, histórias de usuários bem descritas. Então você vai lá, vai colocar uma história de usuário, descrevendo como essa user stories funciona, como que o usuário utilizaria a feature que está sendo desenvolvida naquela task. Os critérios de aceite. Quais são os critérios de aceite para aquela task? O que vai considerar que aquela task ela está pronta, né? Foi finalizado o desenvolvimento ali. O que finalizou o desenvolvimento daquela task? Então, colocar os critérios de aceite detalhado. Precisa também dizer se tem alguma referência, trazer uma descrição caso essa feature ela entre em contato com outras features, se ela faz integração com outras features, sendo elas internas, né, ou seja, do seu próprio produto que você está trabalhando, ou com features externas, né, com serviços externos. Então pode até ser de um serviço externo terceiro, ou até mesmo um serviço externo que seja até da sua própria empresa ou de outro time, caso você vá consumir isso, né, e como você vai consumir. Além disso, o que você pode trazer também ali são casos de testes, ali como que eu gostava muito de trazer os principais casos de teste para aquela task, na hora que a gente estava descrevendo ela, para justamente quando o desenvolvedor ele for olhar, ele vai olhar lá o que ele tem que fazer, toda a descrição, como a feature deve funcionar bonitinho, ele também consegue ver os casos de testes principais. Então, pelo menos ele vai ter ali escrito, bem visual, para que ele consiga testar ele mesmo, né? Obviamente, ele poderia fazer isso sozinho? Sim, mas com o respaldo dessa documentação, né, com o respaldo de uma task bem documentada, caso esse tipo de teste não seja feito no momento do desenvolvimento, você pode sempre voltar e falar assim, os casos de teste iniciais aqui, que eram para ser baseados, né, os primeiros testes, eles não estão passando. Então, quando você devolver para o desenvolvedor, ele não vai nem ter como dizer que ele não viu, porque está ali naquela task. Então, é por isso que é tão importante, tá vendo, galera? Uma das coisas que eu aprendi como QA é que nada é óbvio. Não existe uma task que pode ser resumida a um título. Não existe uma task que pode ser resumida a uma descrição simples. Você tem que descrever o máximo possível delas. Se tem imagem de onde vai ser desenvolvida a task, se tem a parte de UX, obviamente considerando aí que você está trabalhando com o front-end, né? Tudo isso tem que ser trazido ali para o seu DOR. Para que, quando você for desenvolver essa task, né? Quando o desenvolvedor for trabalhar nessa task e você for testar, vocês têm absoluta certeza do que foi desenvolvido e que isso está bem alinhado. Mas, Manny, em que momento que eu vou adicionar essas coisas na task? A gente já falou sobre reuniões e rituais do Scrum em outro vídeo, então se você quiser pode ir lá ver nesse outro vídeo, que eu falo o quê? Na grooming, ou refinamento, como você preferir chamar, você pode adicionar cada uma dessas coisas dentro da task, certo? Então você vai fazer a grooming ali com o seu time, você vai descrever, vai colocar os critérios de aceite, vai colocar a descrição de como deveria funcionar a aplicação,
você vai colocar ali todos os screenshots do time de design, de como é para desenvolver, você vai colocar ali também com quais serviços ele vai se conectar, colocar a história de usuário, você vai deixar isso tudo descrito, os casos de teste ali na Grooming. Porque quando você começar a sprint, você já pode pontuar essa task baseado em toda essa descrição, e aí sim que essa task vai ser adicionada para sua sprint. E outra coisa muito importante que às vezes as pessoas deixam passar, pontuação. Pontuar a task é algo extremamente importante para você poder medir a velocidade do time, tá? Não vou entrar muito em detalhes disso, mas eu acho muito importante você colocar a pontuação da task, né? O quão difícil ela é de ser desenvolvida, de ser finalizada, no momento da planning, porque é o momento na qual você já tem a descrição pronta e você já pode ali adicionar a pontuação e com certeza tem que ser algo a ser mencionado no DOR. Apesar de ser uma coisa que deveria acontecer no Scrum de qualquer forma, é sempre bom deixar mencionado que a pontuação tem que ser feita da task antes de entrar no sprint. Perfeito? Então esse foi o DOR. Agora vamos para o DOD, D-O-D. Essa sigla significa Definition of Done. E o que significa Definition of Done? É definição de pronto. Então a gente tinha o DOR, que era Definition of Ready, que era a definição de preparado, e agora a gente tem a definição de pronto, Definition of Done. O que o Definition of Done é? No caso aqui, ele é justamente a outra ponta da sua sprint. Então o DOR é ali para começar a sprint, né? O que uma task precisa ter para começar uma sprint, e o Definition of Done é o que uma task precisa ter para ser considerada finalizada. Galera, de novo, os nomes são parecidos e a forma de abordagem deles são extremamente parecidas também. O Definition of Done nada mais é também do que uma documentação. O Definition of Done vai deixar claro para todo o time o que é estar pronto, o que é uma task estar pronta. Então você vai definir, por exemplo, para uma task estar pronta, né, para ela estar com o DOD, você precisa com que ela tenha passado pelo estágio de desenvolvimento, tenha passado pelo estágio de execução manual, tenha passado por todos os testes. Se o code review foi feito, né? Então, por exemplo, aí o desenvolvedor ele finalizou o desenvolvimento, ele manda para o code review, né? Então, a revisão do código, se o código foi feito corretamente, utiliza dessa revisão, né? Isso é muito comum, inclusive. Então, também pode ser uma coisa a ser adicionada. E também se as funcionalidades que foram desenvolvidas estão atingindo todos os critérios que foram colocados na descrição. Isso também pode ser uma das coisas que você pode verificar aí para se adicionar no seu DOD. Outra coisa muito importante, caso você esteja aí trabalhando com automação, pode ser legal também colocar no Definition of Done somente quando a task ela foi testada manualmente e a automação já foi criada para aquela nova feature, né, para aquela nova task ou alteração que foi feita. Então isso daí pode ser muito importante também. Caso a automação ali quebre por causa dessa alteração que está sendo feita, você também tem que adicionar isso pode ser definido no Definition of Done. Além disso, outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, eu terminei a task, ela foi para Done. E aí, onde que ela tá? Essa feature ela tá fazendo o quê? Ela tá em qual ambiente? Ela tá no ambiente de staging, ela tá no ambiente de teste, no ambiente de QA? Então, é muito importante definir, ó, toda vez que uma task ela foi testada, né, foi verificada, ela passou por todas as etapas. Para ela ser movida para Done, ela tem que estar no ambiente X. Pode ser que seja no ambiente de produção, então, ó, dali, ó, depois que essa feature terminou, ela vai diretamente para produção e o usuário já vai ter acesso para ela. Então, se o PO, se o desenvolvedor, se o QA vê que aquela task, ela está em Done, aí você já pode dizer, beleza, ela está em produção. Isso não necessariamente é uma regra, tá? Você pode falar assim, ah, não, se ela tá no Done, ela tá numa branch de release, né? Que tem muita gente que trabalha com release, né? Eu posso também trazer esse conceito para vocês, caso vocês queiram. Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários. Mas ele pode, por exemplo, deixar nessa branch de release, que depois vai para produção, tá? Mas você disse ali no DOD que isso significa como Done, Definition of Done. Significa que a task ela já foi para sua última etapa. Perfeito? E é por isso que eu disse que ela vem no final, né? O DOR ele vem ali para você preparar uma task, para ela entrar no board, e o DOD ele vem para você tirar essa task do board, né? Colocar essa task em done. Ela vai continuar ali no board, mas é em done. Significa que você já finalizou ela completamente. E assim, galera, é sempre bom vocês fazerem essas reuniões, né? E poder definir o DOR e o DOD antes de iniciar qualquer sprint, tá? É uma reunião realmente à parte, você pode até trazer ela, por exemplo, ali junto da Retro, alguma coisa do tipo, mas a intenção é que seja uma reunião só para definição disso. Uma vez definido, obviamente isso pode ser mudado, né? Nós trabalhamos com times ágeis normalmente,
Então vocês podem estar sempre fazendo update, mas é muito importante que não somente o seu time esteja extremamente alinhado com o que é o Dory e o Dodge, mas também os outros times que estão em volta, caso vocês atinjam eles de alguma forma, né? Caso vocês se encontrem em algum momento, saibam também o que é o Dory e o Dodge de vocês. E obviamente, dependendo, é até interessante criar um Dory Dodge para a equipe toda de desenvolvimento, tá? Isso é muito normal. E dependendo do tamanho da sua empresa, isso já é até algo prático, né? Você vai ter ali nos documentos e você vai se utilizar. Galera, uma coisa muito legal. Caso você não tenha o Dory e o Dodge aí na sua empresa, você está trabalhando com o que? E você não tem o Dory e o Dodge na sua empresa, corre e começa a criar essa documentação. Traz ali para o seu PO, né, para o seu PM, traz para os desenvolvedores ou para o líder ali do seu time e fala, ó, eu acho importante a gente fazer o Dory e o Dodge por causa disso, disso e disso. Traga esses pontos que eu trouxe. É muito importante, galera. E eu vou falar para vocês o porquê que é tão importante para um QA ter noção disso. Porque não necessariamente você como QA tem que fazer isso, mas você como QA, isso vai te ajudar demais na hora de você estar testando as coisas, na hora do desenvolvedor estar desenvolvendo, porque isso vai estar tudo muito bem definido. Vocês vão estar na mesma linha de pensamento. Então, vocês têm ali tudo descrito, vai estar tudo bonitinho. Caso vocês precisam revisitar, vocês vão ter lá descrito essa documentação do Dory e do Dodge, tá? Isso é muito importante. E parte do nosso trabalho como guardião da qualidade é justamente garantir que está todo mundo alinhado. E esse tipo de documentação alinha todo o time. Perfeito, galera? Se você tá aí na sua empresa, não tem Dory Dodge, vai atrás. Se você quiser, já cria um rascunho e chega para o seu líder e fala assim, olha, eu queria trazer o Dory Dodge, eu acho que isso vai ajudar muito na nossa qualidade de entrega, vai ajudar até mesmo a mensurar melhor as nossas entregas, né, se a gente está indo rápido ou devagar, e também para dizer qual que é o tamanho daquela task, se ela precisa ser quebrada ou não, porque trazendo todas essas descrições, vocês vão acabar entendendo melhor sobre a task, e isso vai fazer que seja mais fácil de quebrar ela ou não. E caso você aí que não começou como QA ainda, mas está afim, galera, traga esse tipo de coisa na entrevista. Se te fizerem perguntas, o que você acha importante ali dentro de um time, o que você acha de importante para trazer, fala sobre o Dory e o Dodge. Esse tipo de coisas quase ninguém fala em entrevista e são extremamente importantes para organização e a qualidade dentro de um time. Então eu tenho certeza que qualquer entrevistador que for te entrevistar e ele perguntar o que você acha de importante para se colocar num time e você falar sobre Dory e Dodge, obviamente, lembrando que você também tem outras coisas para se falar, mas se você falar sobre Dory e Dodge, o entrevistador vai adorar. Eu, por exemplo, eu faço entrevistas também e nunca ninguém me fala de Dory e Dodge, e se falasse eu já ia falar, caraca, essa pessoa ela tá vindo aqui para organizar, ela tá vindo aqui para entrar, para somar. Porque ela sabe exatamente o tipo de documentação que a gente precisa no nosso dia a dia. Time, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Ele é um conteúdo que eu não vejo muitas pessoas falando sobre. Mesmo esse conteúdo sendo muito importante, nem todo mundo fala sobre ele. Então eu quis trazer ele mais aqui para vocês. E além disso, é uma coisa muito fácil de se absorver e que você pode usar ao seu favor aí na sua próxima entrevista, tá? Então, se isso te ajudou de alguma forma, deixa o like. Se inscreve, se você estiver aí no Facebook, se inscreve, no YouTube também se inscreve. Se estiver no YouTube, coloca o sininho que a gente coloca vídeos toda semana. Nós estamos pondo vídeos toda semana aqui na Lume, não tem descanso. E também, se você quiser deixar um comentário perguntando mais coisa, querendo dar sugestão de vídeo, ou até mesmo falando que você tem uma outra visão sobre o Dory Dodge ou sobre esse conteúdo, por favor, deixa aí nos comentários. E saiba que a gente vai sempre ler os comentários de vocês, tá? A gente lê todos os comentários ali das plataformas. Então não esqueçam aí de se inscrever. Eu espero ver vocês numa próxima. E tchau, tchau!